Santo do Senhor. Glória, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. O Senhor me pôs no coração a sua palavra, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, Senhor Jesus. Aqui está a palavra de Deus que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui o Senhor nos dá um conselho para andarmos no Espírito. Porque andando no Espírito, andando em Espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. A concupiscência significa desejo desenfreado, um descontrole. É igual a pessoa que come demais, está na glutonaria, ou que bebe demais, está na bebedice. A pessoa que alimenta a sua carne se torna escravo daquilo. Então, o Senhor nos aconselha a andarmos em espírito. Somente andando em espírito iremos vencer as obras da nossa natureza. Porque a nossa carne, a nossa natureza não se converte. Temos duas naturezas, a natureza terrena e a natureza do espírito, espiritual. E a qual nós alimentarmos será mais fortalecida. Por isso o Senhor nos aconselha a andarmos em espírito, a buscarmos as coisas do alto onde Cristo vive, onde o Senhor está sentado à destra de Deus. É somente buscando as coisas do alto, orando, jejuando, lendo as Escrituras, examinando a palavra de Deus, se alimentando da verdade. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, disse o Senhor Jesus. Então só iremos vencer as obras da carne pelo Espírito de Deus, andando em Espírito. E aqui diz que as obras da carne são manifestas, não tem como ocultar. E as obras da carne são prostituição. A pessoa vive tendo relação sexual com uma outra pessoa como se fossem casados, não sendo casado. Está em prostituição. Qualquer prática que tem que satisfazer os desejos da carne, os desejos sexuais que não for dentro do casamento, da forma lícita que Deus criou, é prostituição. E aí inclui também a prostituição, inclui a fornicação. A pessoa vive como se fosse casado, não sendo casado. A impureza, pornografia, outras formas de satisfação sexual, a lascívia, depravação, todo tipo de impureza, de imundícia, de perversão. Aqui tudo são obras da carne,
que a pessoa não vai vencer por si só, que muitos estão presos em grilhões, presos nos seus pecados, e não conseguem vencer os seus pecados porque não busca a Deus. Porque somente andando em espírito, que a natureza terrena, a natureza humana, será vencida. E muitas pessoas estão presos, mesmo dentro da igreja, congregando, mesmo servindo a Deus, a pessoa está presa em grilhões, presa pelo pecado. Hoje em dia é mais fácil da pessoa viver no pecado, porque antigamente se ia numa revista, numa banca de jornais e comprava ali uma revista. Hoje está tudo dentro do celular. Tudo que a pessoa quer ver, ela abre o celular e ela vê. Então muitos estão escravos, escravos da pornografia, escravos de jogos, escravos de tantas coisas que não tem tempo mais para Deus, que se tornou uma pessoa doente até, se tornou uma pessoa fria, apagou o espírito, está presa nas obras da carne. E se nós alimentarmos a carne, nossa natureza humana nunca tem fim. A palavra de Deus diz que os nossos olhos não se satisfazem, que o paladar não se satisfaz e que os olhos não cessam de ver. Que nada nesse mundo completa a carne humana. Moisés ficou 40 dias no monte e ali ele estava em consagração a Deus, estava em jejum, não comeu e não bebeu. E saiu com seu rosto resplandecente, porque estava na presença de Deus. E aqui ninguém vai vencer as obras da carne se não se consagrar ao Senhor. As obras da carne, como nós lemos aqui, não são só os pecados sexuais, mas também a idolatria. Não só a idolatria de algumas religiões, mas os ídolos do coração, que pode ser um jogo de futebol, que pode ser um aparelho de celular, que pode ser um carro, uma televisão, um filho, uma mulher, um marido. E aquilo que é tomado do lugar de Deus se torna um ídolo. A feitiçaria, que são práticas espíritas de religiões, algumas religiões, que fazem trabalho de feitiçaria, que fazem magia negra, voodoo, que fazem o mal. Até mesmo um incenso dentro da casa, uma vela é uma feitiçaria. Inimizades, a pessoa que está sempre brigando, sempre criando confusão, contendas, porfias, emulações, sempre tem alguma coisa, alguma causa, algum escândalo, alguma discussão na casa, algum problema desse sentido. Iras, pessoa sempre irada, pelejas, dissensões, invejas. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará aquilo que o seu próximo tem. Mas a inveja não só cobiça aquilo que a pessoa tem, mas não quer que a pessoa tenha aquilo. Homicídios. O apóstolo João diz que o coração desejando mal para aquela pessoa que pratica esta coisa é homicida. Um Caim que matou Abel. Bebedices e glutonarias, que são as obras da carne. Pessoa que bebe o tempo todo, que nunca se satisfaz seu paladar. Alguns até que ainda bebem álcool, ainda que não se converteram totalmente, que bebem ainda álcool, que não se libertaram desse vício. Bebedeiras, glutonarias, que vive escravo da comida. E a alimentação de hoje, meu irmão, é uma alimentação tóxica. É uma alimentação que praticamente deixa a pessoa drogada. Um êxtase de dopamina. Principalmente esses industrializados. Então, o que o adversário faz é escravizar a pessoa na glutonaria, na comida fácil, no fast food, aquela avalanche de dopamina, e a pessoa se torna escrava da comida, da bebida, do refrigerante. E aí ela não tem tempo para Deus, porque ela passa só a se alimentar, a comer. É aquela fome, quanto mais
você come fast food, mais trigo, mais açúcar, mais fome você vai ter no teu organismo, porque ali vai estar alto o nível de insulina. O seu pâncreas, como uma máquina a todo vapor, não para de fabricar insulina. Então são comida estonteante, comida extasiante, comida que estagna a pessoa, que deixa ela abatida, que acaba com a imunidade da pessoa. Daquela carga de dopamina, de repente ela está lá embaixo, deprimida. Muitas pessoas estão doentes por causa de comida. Muitas pessoas estão com depressão por causa de comida, por causa daquilo que ela come, porque o seu intestino está tão ali com uma desbiose tão grande causada pelo açúcar e pelo trigo, que não produz ali a serotonina que vai para o cérebro, para que a pessoa tenha uma boa mente, né? Para que a pessoa não tenha ansiedade nem depressão, por falta de serotonina. E aqui também coisas semelhantes a isso. Coisas semelhantes a glutonarias, bebedices, homicídios e invejas, o ódio, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne nos levam para longe de Deus. Levam-nos mais longe de Deus, as obras da carne. Mais distante. Mais a pessoa se afunda nisso, ela vai como se estivesse dentro de um charco de lodo, uma areia movediça. Ela tenta sair, mas ela não consegue por ela mesma. E ela vai se afundando cada vez mais. E aqui diz que o fruto do Espírito é bem diferente. O que o Espírito Santo produz na nossa vida é quando a gente busca a Deus pela oração, pelo jejum, pela consagração, pela leitura da palavra, pelo exercício da fé, é a caridade, é o amor, é a preocupação com o próximo, é de fazer alguma coisa por alguém que está em necessidade, que está sofrendo. Aqui diz que é o gozo, é uma alegria. A presença de Deus nos traz alegria, nos traz a paz, nos traz a longanimidade, a gente tem mais paciência, a gente é mais benigno, mais bondoso. E traz mais ainda, traz a fé. O fruto do Espírito traz a fé. Muitas pessoas não têm fé porque não têm o fruto do Espírito, porque não busca a Deus, porque vive na carne. Então não tem a fé. Não consegue muitas vezes vencer um pecado, não consegue muitas vezes alcançar uma cura, alcançar algo do Senhor, a ter uma direção, a ser cheio do Espírito Santo, a ter os dons espirituais, porque não tem a fé. A mansidão e a temperança, a pessoa é mansa, a pessoa tem o domínio próprio. O fruto do Espírito nos faz com que nós tenhamos o domínio próprio. Sabe dominar a natureza. E lá em Eclesiastes diz que aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. E só teremos isso andando no Espírito. E aqui no versículo 24 de Gálatas, capítulo 5, diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos desenfreados. Há um preço, meu irmão e minha irmã, para sermos cheios do Espírito de Deus, para termos os frutos. A bondade, a fé, a mansidão, a temperança, a longanimidade, o domínio próprio, a perseverança, é através do fruto do Espírito. E só iremos conseguir através da renúncia, lutando contra o pecado, lutando, resistindo até o sangue. O corpo quer, e você diz não. O corpo quer se alimentar, quer comer essas coisas, viver na glutaria, você diz não. O corpo quer viver, não, deixa eu ir por esse caminho aqui, deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver aqui.
Então, o pecado ele quer te levar lá para a perdição, para a escravidão. Mas o Espírito não. O Espírito nos leva para próximo de Deus. O Espírito nos leva para o fervor. O Espírito nos leva para a fé. A olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo nos leva a nos fortalecer, nos leva a buscar as coisas do alto, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. As coisas do Espírito nos dá sabedoria para administrarmos a nossa vida, para administrarmos nossos bens, para realizarmos os sonhos, os nossos desejos, que são segundo a vontade de Deus. Nos dá a direção para servirmos a Deus. O fruto do Espírito nos dá a guia para fazermos visitas, para orarmos e Deus operar, para darmos uma palavra para alguém que está em sofrimento e Deus confirmar aquela palavra. Mas as obras da carne afastam todas essas bênçãos de Deus. As obras da carne nos levam para distante de Deus, mas o fruto do Espírito nos leva para próximo do Senhor. O versículo 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É orando no Espírito, meu irmão e minha irmã. Efésios 6, versículo 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus que nós devemos tomar para vencermos o dia mau. Andando no Espírito, orando, buscando as coisas do alto, deixando as distrações, aquilo que nos afasta de Deus, e buscando o Senhor pela oração. Ainda que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso estômago, a nossa mente queira as coisas terrenas deste mundo, mas o Espírito nos leva às águas profundas, a sair do raso. Os discípulos do Senhor, certa vez, estavam tão presos nas coisas terrenas, ainda que estavam com Cristo. E eles disseram para o Senhor Jesus: como que nós iremos sustentar tanta gente assim? Só se nós fomos no mercado lá comprar as coisas para alimentar eles. Eles estavam andando com Cristo, mas não estavam buscando o Senhor. Estavam presos nas coisas terrenas e não confiaram no poder de Deus. E ali estava um garoto com 5 pães e 2 peixes. E entregou ao Senhor Jesus. E aí o Senhor levantou aos céus e deu graças a Deus e multiplicou ali os 5 pães e os 2 peixes. Por isso o Senhor Jesus diz: buscai o seu reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Os discípulos certa vez estavam ali na força do seu braço por 2 vezes. A primeira antes de conhecer o Senhor Jesus e na segunda vez depois que conheceram o Senhor Jesus. Na primeira vez, eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. Mas o Senhor Jesus deu ordem, disse para Pedro: lança a rede no lugar mais alto. E ali apanharam tantos peixes, mas as redes se romperam daquela vez. Porque eles não estavam alicerçados à sua fé em Cristo Jesus. Já na segunda vez que o Senhor Jesus apareceu a eles, ficaram a noite inteira pescando e nada apanharam. E o Senhor Jesus apareceu ali na praia e disse para eles: lança a rede deste lado aqui. E lançaram a rede, é o Senhor. E quando lançaram a rede, apanharam 153 grandes peixes, mas a rede não se rompeu, porque a sua fé já estava alicerçada na rocha. Embora Pedro se envergonhou de Cristo porque estava nu, porque voltou à sua velha vida, mas a sua fé estava alicerçada na rocha. Ele estava tomando leite espiritual, ainda não estava preparado para o alimento sólido. Quando Pedro, certa vez, começou a andar sobre o mar, teve medo e afundou. Senhor, me salva! Mas certa vez, Pedro estava tão intrépido que o seu discurso, Deus salvou 5.000 almas. E mais outro discurso, Deus salvou 3.000 almas, quase 3.000 almas. E Deus fez a obra ali pela pregação de Pedro. E Deus fez obras pela sombra de Pedro. E Deus fez obras pela oração de Pedro. Ressuscitou Dorcas, curou Enéas. E aí Deus derramou do seu poder, porque eles estavam ali perseverando, unânimes, ali no cenáculo, orando, buscando o Senhor.
E de repente o Espírito de Deus veio como línguas repartidas como fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque estavam buscando o que é do alto, porque estavam consagrando as suas vidas ao Senhor. Aquele que consagra a sua vida ao Senhor, aquele que renuncia, como José renunciou à mulher de Potifar, ele fugiu e deixou ali as suas vestes, ele foi preso, mas Deus era com José, 13 anos preso, mas o Senhor estava na vida de José. E um dia Deus o levantou e o colocou como governador do Egito, porque José se consagrou ao Senhor. Consagrados sejamos ao Senhor nosso Deus, como diz o hino 453. Consagrados sejamos ao nosso Deus, e Ele dos céus nos atenderá e ouvirá nossa oração. Ali estava Daniel, muitas vezes consagrando a sua vida ao Senhor. Manjar desejável não comi, nem vinho entrou, nem unguento, até que se completaram os 21 dias. E Daniel não se contaminou com o manjar do rei, mas bebia água e comia legumes. E Deus foi com Daniel nos 3 reinos ali, 3 ou 4 reinos, se não me engano. Reino de Nabucodonosor, de Belsazar, do rei da Síria. E Deus foi com ele. Daria os medos e aos persas, se não me engano, foi 4 reinos, 3 ou 4 reinos, e Deus prosperou a vida de Daniel, servo do Senhor, que lutou contra as obras da carne, meu irmão. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que não se achou vício em Daniel, que ele não tinha vício nenhum. A sua vida era consagrada ao Senhor. Ele lutava contra a sua carne. O apóstolo Paulo diz que lutava contra as obras da sua carne, que o bem que ele queria fazer não fazia porque o mal estava nele, mas ele esbofeteava o seu próprio rosto para não ser reprovado. Ele lutava contra a sua natureza. Ele lutava contra a sua natureza. E o que Deus quer de nós, meus irmãos, é que lutemos contra a nossa natureza, é que não aceitemos as obras dessa carne, e só iremos vencer as obras da carne, os desejos carnais, através da oração. Se andarmos no Espírito, se buscarmos o Senhor todos os dias da nossa vida, como a gente busca se alimentar, tomar água, a gente buscar mais a Deus do que tudo isso na nossa vida, faremos com que a nossa natureza terrena, animal e diabólica seja crucificada com Cristo. Aqui diz no versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, porque o Espírito de Cristo está em nós. Em Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também diz na parte B, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Mortificar as obras da carne. Colossenses capítulo 2 ou 3, nós temos que mortificar as obras da nossa carne. Então, os conselhos que o Senhor me trouxe nesta manhã de segunda-feira, os conselhos da sua palavra, o Senhor quer que nós andemos no Espírito, que mortifiquemos as obras da carne. Como o Senhor diz para Josué, para consagrar o povo, porque amanhã ele ia fazer maravilhas. Consagrai ao Senhor. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Pai Santo e glorioso, toma nas tuas mãos cada ouvinte, cada filho e cada filha tua, que ouviu a tua palavra, aquele que ainda não é salvo, que o Senhor possa salvar, por amor do teu santo nome. Inclina, Senhor Deus, o nosso coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade. Pai Santo e justo, toma nas tuas mãos cada ouvinte da tua palavra, Senhor. Leva a andar no Espírito, Senhor. Leva nós a andar no Espírito, a mortificarmos as obras da nossa carne, porque é o nosso dever, Senhor,
mortificar a nossa natureza e agradar ao Senhor, meu Pai, renunciando o pecado e as suas obras. Pai Santo e justo, fortaleça cada ouvinte, Senhor. Fortaleça cada servo teu e cada serva tua. Que o Senhor possa fazer esta obra, meu Pai, para que teu nome venha a ser glorificado. Envia a tua provisão na vida de cada um, Senhor. Envia a libertação, a Deus. O santo nome do Senhor Jesus, receba esta voz de oração. Amém. Deus seja sempre louvado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e os conselhos da sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém.